Esse assunto é muito amplo, irmãos, ele é muito vasto e ele é dividido em várias categorias, se é que eu posso dizer assim. Há pessoas que dividem a cosmovisão simplesmente por filosofias da vida. Então ele vem tratando as filosofias desde Aristóteles até as filosofias atuais. Há pessoas que pegam esse assunto de forma bem prática, que é o que a gente vê aqui talvez no dia a dia, que eu tento dar alguns flashes para vocês, né? Uma cosmovisão mais prática do dia a dia. E há até mesmo aquela cosmovisão bíblica que eu já falei para vocês de criação, queda, redenção e consumação. Eu tentei de certa forma dar uma pincelada em cada uma delas, eu não trabalhei nenhuma a fundo, eu sempre tratei de uma forma panorâmica cada uma delas. E é o que eu vou continuar aqui e vou encerrar na próximo domingo. E aí lembre-se, gente, a gente já viu que é ser igreja, depois a gente está vendo o que é ser um cristão nesse mundo. E depois nós vamos estudar a Bíblia de forma mais profunda, porque eu preciso nivelar os irmãos aqui na parte hermenêutica. Eu acho que vocês já viram isso. Por exemplo, eu já ouvi falar que o Samuel já deu aulas de hermenêutica aqui nessa igreja. Mas eu preciso só nivelar a gente, todos nós, né, no mesmo patamar, para que a gente possa estudar livro por livro da Bíblia com conhecimento prático e aplicável para nós. Por quê? Muita gente vem estudar aqui o livro da Bíblia e vai falar sobre Isaías, vai falar no tempo de Isaías, como é que era a vida do profeta, como é que eram os anos dele, como é que estava o povo, mas isso às vezes não se torna prático para nós, parece algo distante, parece que nós não aplicamos a nossa vida. Mas o meu propósito e o meu objetivo é fazer o contrário. Eu quero trazer cada livro da Bíblia aplicável para o nosso dia a dia, de Gênesis a Apocalipse. E não só estudando contexto histórico, antiguidade, isso parecer algo só que é distante de nós, né? Bom, então vamos lá. Laine, passa aí pelo primeiro. Bom, eu só quero retomar um pouquinho da nossa árvore, que isso aqui talvez é uma chave muito importante, que eu sei que vocês já viram essa figura, mas ela precisa estar muito bem construída no nosso coração. Que se eu não tenho um coração regenerado, a minha cosmovisão errada, e aí todas as minhas atitudes práticas vão ser distorcidas daquilo que eu creio. Então olha só, gente, bem prático mesmo. Se lá nas folhas e frutos de um crente, você está vendo que ele não está parecido com Jesus, significa que ele está tendo uma cosmovisão distorcida. E talvez a cosmovisão dele está distorcida, que é o tronco, é porque a raiz dele não foi sarada, o coração dele ainda não foi regenerado. Então você está tentando corrigir um crente que está assistindo coisa errada no TikTok. Você está tentando corrigir um crente que está só ouvindo música do mundo. Você está tentando corrigir um crente que está, sei lá, falando palavrão, está vendo filme pornográfico. Você está tentando corrigir aquelas folhas e frutos do crente. Mas por quê? Porque talvez a cosmovisão bíblica dele está errada, mas talvez é porque ele nem foi regenerado. Então essa árvore precisa estar muito claro quando a gente está falando de cosmovisão cristã. Pode passar. Bom, e aí eu quero trazer um conceito. Eu já falei para os irmãos, já instiguei os irmãos aqui, né, a conceituar o que é cosmovisão cristã. A nossa irmã Eva, eu lembro que ela falou alguma coisa, se não me engano o Júnior também falou alguma coisa, mas esse aqui é um conceito bem refinado, como eu quero dizer assim para os irmãos, e eu vou passar esse slide para os irmãos precisavam ler esse conceito, porque esse conceito é refinado, mas ele é importante. Ele pode parecer complexo, talvez, para a nossa congregação que está aqui, né? Talvez os irmãos talvez tenham uma certa, eu vou dizer assim, nível de estudo. Eu não estou querendo menosprezá-los de forma nenhuma, mas eu estou dizendo assim, que talvez determinados termos pode parecer difícil, mas se a gente começar a ler ele um por um, nós vamos entender cada um deles. E eu quero explicar isso para os irmãos. Olha só, uma cosmovisão é um compromisso. Quando você faz um compromisso com alguém, não é uma coisa que você cumpre, que teoricamente deveria cumprir? Ou quando você faz um compromisso de defender um time de futebol, você tem aquela paixão, né? Você tem aquele compromisso de defender, por exemplo, a fé evangélica. Você tem um compromisso com o coração. Isso tem a ver com cosmovisão. Olha só, então cosmovisão é um compromisso. E lembre-se, todo mundo tem cosmovisão, né? Eu já falei isso para os irmãos, consciente dela ou não. O cara estudado muito ou nunca tendo ouvido falar desse termo, ele tem cosmovisão. É um compromisso que ele tem. Aquela coisa que a pessoa defende a ferro e fogo. Não é igual família. Você tem um compromisso com sua família, você vai lá, defende seu filho. Compromisso. Então a cosmovisão é um compromisso. Uma orientação, ela te orienta, ela te guia, ela te move,
ela te dá rumo. Ah, vou decidir tal emprego, vou decidir estudar agora. Não vou estudar agora. Não, vou decidir mudar de casa. Por que eu estou mudando? Ela está te orientando. Gente, Cosmovisão, eu te falo alguma coisa muito séria. Ela está aí no seu coração e às vezes você não está percebendo. Então ela é um compromisso que você defende, ela te orienta, e a orientação fundamental do coração, como a gente viu lá na árvore, que pode ser expressa com uma narrativa. Grave bem essa palavra, narrativa. Então ela vai expressar uma narrativa. Lá não está alto não, né? Está alto, irmão. Se o som estiver alto, tá bom? Parece que para mim aqui está alto. Então ela é uma narrativa. E essa narrativa ela é construída ao longo do tempo. Irmãos, eu já falei para vocês, o que é os dois pilares que baseiam a nossa cosmovisão? Eu já falei isso para vocês, mas eu quero ajudar vocês, já que a gente está na escola bíblica. Quais são os dois pilares que constroem a nossa cosmovisão? Experiência e conhecimento. Então, você está sendo orientado por experiência e conhecimento. E a sua vida é uma narrativa. Lembra que eu falei que a nossa vida é uma narrativa? E a Bíblia também é uma narrativa, de Gênesis e Apocalipse, Deus está narrando a história do povo. A sua vida é assim, já falei isso para vocês, né? Se eu perguntar, quem é você, Edilson? Eu sou Edilson, nasci em tal data, né? Nasci de pai e mãe fulano de tal, na cidade tal, fui criado em tal lugar, e aí vim crescendo, estudei até tal lugar, trabalho, assim. Se eu perguntar quem é o Edilson, ele está falando uma narrativa para mim. Mas dentro dessa narrativa de vida, muitos conhecimentos e experiências foram agregados à vida do Edilson e que hoje formou a vida dele, e a narração da vida dele foi construída até o dia que ele chegou hoje. Então talvez eu veja o Edilson hoje aqui, para mim pode ser superficial, mas a história de vida fez com que ele chegasse até hoje, no lugar que ele mora, no emprego que ele está hoje, essa narração da vida dele. Então ela é expressada por uma narrativa de vida. Bom, ou um conjunto de pressuposições, que eu falei para vocês, conhecimento, pega essa palavra pressuposições e troca por conhecimento e experiência de vida. Bom, aí essas pressuposições que o Edilson tem, como exemplo aqui, essa experiência de vida e esse conhecimento, pode ser verdadeiro, pode ser parcialmente verdadeiro ou totalmente falso. Olha que sério é isso. A experiência de vida que o Edilson vem carregando e a experiência de conhecimento que ele tem de vida pode ser verdadeiro, pode ser parcialmente verdadeiro ou totalmente falso. E aí, essa pessoa está sustentando isso até hoje, como eu falei, consciente, de forma inconsciente, sobre a constituição básica da realidade que ele vive e que fornece o fundamento para o qual vivemos, movemos e existimos. Gente, esse conceito, como eu falei, parece ser refinado, mas ele é muito legal. E quando eu mandar lá no grupo do WhatsApp da igreja, para alguns que não estão no grupo do WhatsApp da igreja, eu mando no particular, você leia esse conceito de novo em casa, meditando nele. Como a gente falou da Bíblia, né, de ruminar, de meditar. Pode passar lá. Bom, então a essência de uma cosmovisão reside profundamente nos recônditos, é como se fossem os cômodos interiores do eu humano. Ela é uma questão de alma, e é representada mais como orientação, ou uma disposição espiritual de como as questões, espiritual, do que como uma questão apenas de mente. Então é algo do nosso coração, está arraigado lá nos interiores, nos cômodos interiores do nosso coração, e não é apenas uma coisa de mente. Pode avançar. Bom, e aí tem tudo a ver com essa regeneração e a necessidade com o novo nascimento. Isso aqui é só uma recapitulação da aula passada. Pode avançar. Bom, não existe então, isso aqui é importante, por causa da regeneração do coração, o homem salvo de novo ou não, por causa disso, não existe então uma diversidade nas bases de cosmovisão. Só existe cosmovisão de quem é regenerado e de quem não é regenerado. E aí nessas duas vertentes maiores, de quem nasceu de novo e quem não nasceu de novo, nós temos diversidades, tá? Diversidades de orientação. Diversidades de forma de ação no mundo, né? Então, as pessoas agem no mundo se são regeneradas ou agem no mundo se elas não são regeneradas. Então, não existe diversidade, só essas duas bases.
Mas dois motivos base, religioso, que é esse compromisso, que estão em oposição um ao outro. Lembra, gente, o mundo é em oposição à igreja. O crente é em oposição ao não crente, mas não no sentido de que eles estão em guerra, essa guerra é espiritual, vamos assim dizer. Aqueles que são nascidos de Deus e os que não são nascidos, eles estão em oposição. E essa antítese, ou seja, essa oposição religiosa de um homem convertido a Deus versus um homem desviado de Deus, que aí chama de desviado, na verdade é completamente fora dos caminhos de Deus, ela é decisiva para toda a vida e todo o pensamento do homem. Pode avançar, né? Ué, esse aí não saiu nada, não? Passa ele. Ué, então eu inseri aquele slide errado. Aí vem perguntas na vida da pessoa. Baseado então nessa vida regenerada ou não, e nesse coração ou não, surgem essas três perguntas básicas para o homem. Por que eu nasci? Por que você nasceu? Por que eu estou aqui? E para onde eu vou após tudo isso aqui? Gente, essas três perguntas estão no coração do homem. E quando um homem é nascido de Deus ou não é nascido de Deus, ele vai responder cada uma delas no coração dele. Na mente dele, ele vai estar martelando essas três. Só que como que ele vai responder isso? Ele vai responder se ele nasce de acordo com o coração dele, nascido de Deus ou não. E aí ele pergunta assim, olha, por que eu nasci? Vamos pegar alguém regenerado. Não regenerado, quer dizer. Aí ele fala, bom, porque eu nasci eu não sei, mas eu estou aqui nesse mundo. E já que eu estou aqui nesse mundo, eu vou aproveitar porque eu estou vivendo nesse mundo. E aí, então, por ele não ter um coração regenerado, ele vai viver de forma como se esse mundo fosse a única coisa que existisse aqui. E aí, sabe o que ele vai cair? Naquele dilema que um homem de Deus versus um não homem de Deus caiu um dia. Sabe qual era o dilema? Era o seguinte, olha, um homem de Deus defendia o seguinte, não, há uma vida depois daqui. E você tem que levar essa vida a sério aqui, porque há uma vida pós-morte que você tem que levar em consideração. Aí o não crente falou assim, não, mas eu não sei o que tem lá do outro lado da vida, eu vou viver a minha vida do jeito que está, vou aproveitar e para mim, depois da morte acabou tudo, não tem mais nada depois da morte. Aí o crente falou para ele assim, olha, peraí então, já que, vamos fazer um negócio? Já que não tem nada depois da morte, vamos fazer o seguinte, se você está certo, nós dois estamos empatados, porque depois da morte não vai ter mais nada. Então nós estamos juntos, nós estamos empatados. Depois da morte não tem mais nada. Então se o não crente morrer, depois da morte não tem nada, o crente morreu, depois da morte não tem nada, beleza? Agora se eu crente estiver certo, você está lascado, você está frito. Por quê? Depois da morte eu estou te dizendo que há uma vida ou morte eterna. Então, se você não acreditar na palavra que eu estou lhe dizendo, você que está ferrado. Agora, se eu acreditar na sua, nós dois estamos empatados, porque depois da morte não tem mais nada, não é? Então, tanto faz eu morrer. E aí o não crente ficou em posição desconfortável, porque ele tinha que provar agora que para onde eu vou, depois da morte, tudo isso aqui então não faz sentido, não é verdade? Não faz sentido eu viver nessa vida, porque se depois da morte não tem mais nada, pode avançar. Bom, então nesse sentido, a regeneração é o ponto de partida de todo mundo. Deus se aproxima de uma pessoa nascida em iniquidade e morta em seus delitos e pecados. Nós lemos aqui em Romanos 6. E planta o princípio de uma nova vida espiritual em sua alma. Mas essa mudança não é completada de uma vez só. Você está num processo de mudança. Você está aqui aprendendo a sua cosmovisão cristã, então você está num processo de mudança. Mas quando ela começa a funcionar, ou seja, quando eu nasci de novo e essa mudança começa a funcionar, a operação é de acordo com a natureza daquela nova vida. Ou seja, gente, você tem que avaliar a sua vida, se você é um crente nascido de novo, de acordo com esse processo de mudança. Nenhum crente nasceu hoje aqui e amanhã ele é uma super criatura, amanhã ele é um super crente, não existe isso. É nesse processo de formação. Pode passar lá. E aí eu quero ler 3 versículos, um em Salmos, um em Provérbios e um em Hebreus, para provar isso para vocês.
que essa cosmovisão é uma coisa do nosso interior. Por exemplo, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso aqui é uma sondagem. Isso aqui é uma checagem. É Deus checando o nosso coração. É Deus sondando a nossa vida para ver se há algum caminho mau. O salmista pede para que Deus faça isso. Por quê, irmãos? Porque o nosso coração é enganoso. Você pode estar com um monte de motivação errada fazendo tudo certo. Já parou para pensar nisso? Você pode estar fazendo um monte de coisa certa, aparentemente, mas cheio de motivação errada. Pode avançar, Laine. Bom, em Provérbios fala o seguinte, capítulo 20, verso 5. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento traz essas águas profundas à tona. Ou seja, isso aqui é uma escavação que Deus pede para que você faça através da Bíblia. Lembra aquela história que tem muita gente que fala assim, olha, vai conhecer você mesmo numa sessão de yoga. Vai conhecer você mesmo através de uma meditação interior, você se escavando no seu profundo. A Bíblia fala que essa escavação profunda acontece com a palavra de Deus. E você pedindo para que Deus mostre o seu coração e que traga à tona essas águas profundas. Pode ir, Lê. E em Hebreus, para finalizar, capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e ela penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Esses 3 versículos, gente, são fundamentais para você vasculhar, ou você buscar, ou pedir a Deus que Deus vasculhe as intenções e motivações do seu coração. Pode ir. Então a influência de crenças religiosas do coração continua, mas elas estão escondidas aos nossos olhos. Sua relação com o restante da vida é como as grandes placas geológicas da superfície da Terra. Isso aqui é interessante. A movimentação dessas placas não são visíveis. Vocês já viram uma placa geológica hoje? Ah, olha, tem uma placa geológica aqui, eu vi ela se movimentar ontem. Olha, tem uma placa geológica aqui, ontem eu vi ela se mexer de um lugar para o outro. Você não vê. Mas, no entanto, essas placas estão tão imensas, elas são tão grandes, que é um poder impressionante, ela torna os seus efeitos visíveis. Quais são os efeitos visíveis das placas tectônicas se movimentar? As montanhas, essas a gente vê. A gente não vê terremoto também, a terra tremer? A gente não vê também erupção vulcânica? Isso tudo é é resultado da movimentação das placas. As placas são grandes, eu não vejo as placas, mas o movimento, o resultado delas se movimentar, eu enxergo. Então são pequenas manchas na superfície quando elas se comparará das próprias placas. Quer ver? Passa aí, Lei. Olha só, por exemplo, essas são as grandes placas do mundo. São as grandes placas geológicas do mundo. Eu não vejo essas placas, mas o resultado do movimento delas eu vejo. Quando eu vejo cada linha dessa vermelha, o resultado dela é montanha surgindo, é vulcão surgindo, é terremoto surgindo. O resultado dela eu estou vendo, mas a placa em si eu não vejo. Isso é cosmovisão cristã. O resultado que eu estou vendo aqui desse mundo, como é que o Brasil toca as músicas mais... Gente, se você pegar as primeiras 10 listas de músicas no Brasil mais tocadas, são os piores lixos de música que nós temos. Mas por quê? Aquilo ali é a superfície que eu estou vendo. É o vulcão, é o terremoto que eu estou vendo. É as montanhas. Mas lá por baixo daquelas músicas, todas de lixo que a gente conhece, tem um monte de placa tectônica, ou seja, tem um monte de cosmovisão cristã embutida. E pode passar, né? Os adoradores modernos, e aí eu falo adoradores porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos, não é verdade? O nosso coração não está fabricando ídolo o tempo inteiro. Então nós, adoradores modernos, você pode ser um adorador de Jesus ou pode adorar outra coisa. Você pode ser um adorador de Maomé ou adorador de, sei lá, de Baal. Então os adoradores modernos, eles têm uma personalidade, eles celebram pessoas. Então, gente, isso tem acontecido infelizmente no meio cristão. Então, gente, uma vez eu vi
alguma coisa muito jóia de um pastor de uma igreja. Olha que bacana que ele fazia. Quando tinha um pregador famoso, ele não anunciava na igreja. E aí o pregador famoso vinha pregar lá domingo à noite. Aí depois, no meio da semana, todo mundo falou: nossa, fulano de tal teve na nossa igreja e tal. Quem não veio no culto, o que ele fazia? Reclamava com o pastor. Pastor, o senhor não avisou que o Hernandes Dias Lopes vinha pregar na nossa igreja. Pastor, o senhor não avisou que fulano de tal ia tocar na igreja. Por que eu tenho que avisar? Quer dizer, se o fulano de tal, o pregador fulano de tal viesse na nossa igreja, você teria vindo então? Então nós estamos adorando personalidades. Os adoradores modernos, eles adoram personalidades, celebrando pessoas. Então, com toda humildade, quando o Hernandes Dias Lopes posta uma frase, e pode ser talvez a mesma frase que eu, isso pode ser publicado em muitas redes sociais porque o Hernandes Dias Lopes falou, mas se o Christopher falou, quem é o Christopher? Então nós estamos celebrando pessoas, e aí isso transfere para o mundo também, porque a igreja tem sido, infelizmente, o retrato do mundo. Nós temos, vamos dizer assim, eu não vou colocar deidificado, que talvez seria muito intenso, mas nós temos talvez exaltado as personalidades, porque o mundo nos mostrou isso, e o mundo nada mais é do que o reflexo da igreja. Então vamos lá. Sendo que deveria ser o contrário, a igreja deveria estar refletindo o que o mundo lá fora está fazendo. Ao passo então que as pessoas, olha só, mas as pessoas do passado, elas estavam preocupadas apenas para serem ministras das coisas que Deus criou, presenças reais, e elas importavam muito mais com a verdade. Então sabe o que uma pessoa do meio antigo fazia? Ela queria só ser ministra daquilo que Deus criou. Então ela queria ministrar, ela não estava importada se ela ia ser uma personalidade importante, ela não estava preocupada se ela ia ser reconhecida, ela estava sendo ministro de tudo aquilo que Deus criou. Então Deus criou as plantas, então eu agora sou um farmacêutico, então eu vou usar as plantas em benefício da humanidade. Olha, Deus criou a água, então eu vou usar a água para gerar energia, eu vou usar a água para matar a sede de animais, de pessoas, então eu vou usar a criação para glorificar a Deus. Hoje as pessoas inverteram isso, elas pegaram as pessoas e transformaram em personalidade. Aí por que aquela pessoa fala aquilo? Vira um mito, como diz, um político aí famoso. Só porque aquela pessoa falou, virou mito. Aí pode avançar, Alaine. Aí, por exemplo, o William Bonner está lá apresentando o Jornal Nacional, e aí ele está detonando a ação policial que aconteceu na favela. Porque o William Bonner falou, virou mito, virou verdade, foi estabelecido um fato, foi estabelecido um marco, porque culto à personalidade. A personalidade se tornou mais importante do que a realidade em si, do que o fato em si. E isso, gente, aconteceu muito por causa das redes sociais também. Então, fulano de tal é a rede social, sei lá, um jogador famoso, um poeta famoso, sei lá, um escritor famoso. Por que aquele cara falou, virou verdade. Próximo, né? Aí, por que, por exemplo, usa, artistas como a Anitta para falar de política? Porque a Anitta tem influência no meio geral. E aí, então, porque a Anitta fala, vira verdade. A Anitta falou, então eu sigo. A Anitta, como eu gosto da Anitta, aí então, porque a Anitta fala, aí aquilo ali vira um marco. Por isso que eles estão usando personalidades para influenciar a política, para influenciar até a economia. Pessoas que não entendem nada. Pessoas que não entendem nada do conflito de Israel com a Palestina, quer dar pitaco. Pessoa que nunca foi sequer num movimento judaico, sequer na Palestina, nunca leu um livro sobre o Oriente Médio, está falando sobre essas questões. Por que está falando sobre essas questões? Porque eles pegaram o mito da personalidade. Então, quando a personalidade é mais importante do que o fato, quando a personalidade é mais importante do que a verdade, eu caí no peixe, caí naquela narrativa que o mundo está construindo hoje em dia. Pode avançar. E aí vem essa sequência tríplice. Primeiro então, uma cosmovisão não é só um conjunto de conceitos, mas é uma orientação do coração.
Aí vem o comportamento determina a cosmovisão da própria pessoa e de outras pessoas que ela passa a influenciar. E aí, como cosmovisão é compreendida como narrativa, ela não apenas se torna coisa abstrata, ela se torna um fato, ela se tornou uma narrativa. Então, gente, olha só, eu tenho uma cosmovisão que ela é orientada por uma coisa do coração. Essa cosmovisão vai orientar uma prática, um comportamento das pessoas, e essas práticas vai virar narrativa. Foi aquela questão que eu falei para vocês do domingo passado, que eu estava no parque. Uma cosmovisão das pessoas gerou o comportamento delas e agora virou narrativa. Quer dizer, quem anda sem máscara é um genocida. Quem anda sem máscara está colocando risco ao mundo inteiro. Virou uma narrativa. Uma cosmovisão anterior que gerou um comportamento, agora se tornou uma narrativa impregnada na sociedade. Agora é difícil você tirar isso. Tanto é que o Senado aprovou uma lei, não sei se os irmãos sabiam disso, mas de um passaporte seletivo. Você vai poder viajar somente se tiver a vacina. Você vai viajar somente para fora do Brasil se tiver vacina, mas vai começar a acontecer aqui dentro, provavelmente. Você só vai poder pegar um avião e ir para um outro estado se você estiver vacinado. Você só vai poder comprar no supermercado se você tiver a picadinha chinesa. Então vai construindo-se uma narrativa. Irmãos, eu não sou contra a vacina, eu só estou dizendo o que a narrativa está criando, tá bom? Eu não sou contra, meus irmãos, misericórdia. Eu fico com medo dos irmãos, às vezes eu dou usar esses exemplos práticos, dos irmãos achar que eu estou impondo a minha visão de mundo. Não, eu estou te mostrando a visão de mundo e eu quero que você enxergue apenas os fatos reais hoje atuais, tá bom? Eu não sou contra a vacina, não sou contra. Misericórdia. Eu só estou usando isso como exemplo. Tá bom? Que os irmãos não me entendam mal. Eu quero fazer esse parênteses. Avança, Laine. Então, olha só. Uma linguagem que as pessoas usam vira uma narrativa construída e essa narrativa vai virar uma prática. Essa é uma sequência. A linguagem que eu uso cria uma narrativa, dessa narrativa vai virar uma prática. E aí, irmãos, depois que virou uma prática, virou o quê? Um propósito social, virou um determinado grupo. E aí você sabe o que tem feito isso? Por exemplo, vou só usar um exemplo aqui. Vou tirar o exemplo das vacinas para os irmãos não me interpretar mal de novo. Homofobia. Começou com uma linguagem lá atrás, dentro das universidades, no meio acadêmico. Todo mundo que fala mal de homossexual é homofóbico. E aí, então, eles criam uma narrativa. Dentro dessa narrativa vai virar prática. Sabe onde vira prática? Lei no Congresso Nacional. Se o pastor não celebrar o casamento homossexual, ele vai preso. Se você que está falando aí sobre contra a homossexualidade, você é homofóbico. Uma linguagem que foi dita vira uma narrativa que impregna numa prática. Olha, vou usar outros exemplos, não só de homofobia, de vacina, para os irmãos não achar aqui. A linguagem. A linguagem, por exemplo, das músicas, do funk. Uma linguagem bem sensualizada. Essa linguagem, de tanto ser usada, virou uma narrativa. E agora toda música, então, é normal você falar de uma prática mais sensualizada nas músicas. Isso então se tornou uma prática, está todo mundo ouvindo no carro, está todo mundo ouvindo em casa. Os irmãos entendem essa sequência? Linguagem, narrativa e prática? Isso aqui é uma construção de anos, irmãos. Eu estou te falando isso aqui de forma bem resumida e bem simples, mas isso aqui é um panorama de anos de ser construído. Pode avançar. E aí eu falei para vocês, por que a narrativa é preferível então? Porque a narrativa é essa construção ao longo dos anos. Essa narrativa é uma coisa que vai te impregnando e você não vê. Por exemplo, a constituição física nossa hoje, ela foi construída ao longo dos anos. Eu não adquiro glicemia alta, triglicérides alto, porque eu comi uma bolacha recheada ontem, porque eu tomei Coca-Cola ontem. Não, isso foi ao longo dos anos, isso é acumulativo. É igual sal, né? Eu gosto de coisas um pouquinho mais salgadas, igual, por exemplo, batatinha e tomate. Mas se eu insistir nisso, isso vai acumular, né, no meu organismo, vai virar uma pedra de rins,
né? Vai virar uma outra coisa que ao longo do tempo vai acumulando. Essa é a narrativa que eles estão construindo para nós hoje. Irmãos, eu estou aqui com vocês em 2021 e eu sei que eu peguei um hiato da nossa geração aqui da nossa igreja, porque a nossa igreja tem muitos idosos, talvez, ou o pessoal que está entrando nessa faixa etária, muitas crianças e pré-adolescentes, mas infelizmente talvez a nossa igreja tenha um hiato muito grande de jovens. Eu vejo, por exemplo, às vezes a Mariana e o nossa, Felipe, perdão Felipe, fugiu o seu nome aqui brevemente, de jovens aqui, mas nós perdemos esse ato de uma geração que está engolindo uma narrativa que o mundo todo está pregando para eles. E por que a narrativa é preferível? Porque, vou ser honesto com vocês, meus irmãos, você prefere assistir um documentário ou um filme de história? Você prefere assistir Vingadores Ultimato? Você prefere assistir um filme que contou história ou um filme de documentário que está te ensinando um monte de lei, de conceito? Você prefere a narrativa. Por que você prefere a narrativa? Porque ela tem mais glamour, ela tem história. E eu lembro direitinho de um desenho que estava passando, muito claro, acho que era daqueles cachorros, acho que era Pets, né? Pets 1 e 2, não sei se teve uma outra versão. E dentro do Pets, você insere um conceito ali implícito. A gente chama de, vou colocar bem entre aspas, tá? Mensagem subliminar. Porque é melhor, as pessoas preferem ver história, preferem ver uma narração. E lá no meio daquela narração você vai inserir coisas anticristãs. Por isso, irmãos, que o cristão, o crente que nasceu para isso, para fazer filme, para escrever livro, ele tem que escrever isso muito bem feito. Por exemplo, por que C.S. Lewis conseguiu ser tão bem sucedido nos seus livros? Ele era um homem de Deus, um servo do Senhor que criou através da narração conceitos cristãos. Então você vai lá nas Crônicas de Nárnia, tem um monte de conceito bíblico ali inserido, porque ele criou uma narração. E dentro daquela narração ele foi criando histórias bíblicas, ou conceitos, verdades bíblicas. Pode passar. Então a fé cristã, em primeiro lugar, acima de tudo, um drama. A sua vida é um drama, a Bíblia é um drama, a história bíblica é um drama. Uma peça de teatro em ação. E essa história que vai de Gênesis a Apocalipse, ela é centrada no Senhor Jesus. Já falei para vocês, criação, queda, redenção e consumação. Todos esses 4 pilares estão voltados para uma história maior, que é Cristo no centro dela. Não apenas nos informa a nossa mente de maneira rica, ela cativa o nosso coração, cativa a nossa imaginação, animando e motivando essa nossa ação no mundo. Pode passar. E aí, se a doutrina é a interpretação da narrativa bíblica, até que ponto nós podemos utilizar outras narrativas para a nossa construção teórica da palavra de Deus? Olha só, volta aqui, Lênin. A doutrina que a gente entende aqui de cristologia, doutrina da Trindade, doutrina, sei lá, do que você quiser, doutrina do pecado, são doutrinas, ensinos, que estão inseridos dentro da narrativa bíblica, ok? Mas quando eu estou lendo essa narrativa e eu estou extraindo essas doutrinas dentro dessa narrativa, por exemplo, Paulo está narrando a história de Paulo. Paulo foi para tal lugar, aí Paulo para aquela história e vai contar uma doutrina, vai ensinar a doutrina. É uma coisa que está com Edilson. Edilson está vivendo a vida dele, aí ele tem um problema, sei lá, no casamento, aí eu paro a vida do Edilson e vou ensinar a doutrina dentro da narrativa da vida dele, e vou ensinar Edilson, o casamento é assim, 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 por causa disso, biblicamente falando. Agora é o seguinte, dentro dessa doutrina que eu estou ensinando para Edilson, será que ela está sendo influenciada por outras narrativas do mundo? Você já parou para pensar nisso? Será que a forma como eu tenho ensinado na igreja, será que a forma como eu tenho ensinado, você tem ensinado seu filho, seu neto, você está permeado de outras narrativas do mundo que está te influenciando? Essa é a pergunta que quer fazer. Pode passar lá. Bom, e aí então, nós podemos usar elementos da cosmovisão ocidental para interpretar a Bíblia. Tipo, que eu já falei aqui para os irmãos, mais ou menos como dicotomia e tricotomia. Os irmãos já ouviram esse termo? Quem já ouviu esse termo aqui? Alguém pode me explicar o que significa a diferença entre dicotomia e tricotomia? Algum irmão? Vocês já ouviram falar desse termo, né? Pode falar com as suas próprias palavras, não estou expondo você. Fale o que você acha. Creio que dicotomia está mais relacionada ao ser
Imaterial, né, Felipe? Isso. A alma e o espírito junto. Então, só a alma e espírito junto e o corpo. Isso. A tricotomia, na verdade, vai ser algo semelhante, porém, o ser humano é constituído de 3 partes. Uma que seria o espírito, Isso. que seria a atividade, a vida de Deus, talvez o fôlego de vida lá. 2 é a alma, que aí está o intelecto, a emoção, as memórias. Exatamente. E por último, o corpo. Exatamente. Aí eu faço essa pergunta: será que então, Felipe e igreja, essa cosmovisão de eu ver o homem dicotomicamente ou tricotomicamente está influenciando a minha doutrina? Por exemplo, eu penso assim: não, Deus fala no meu espírito, mas a minha alegria tem a ver comigo mesmo. Se eu estou triste, é uma coisa do meu eu, mas se eu recebi uma revelação, Deus falou no meu espírito. Ou então, aquela doutrina errada, onde a gente acha que o corpo não tem valor nenhum, onde a gente acha que essa parte material não tem valor. Ah não, meu corpo não importa, porque o que importa é o meu espírito. Peraí, se o corpo seu não importasse, se o seu corpo não importasse, Deus não ia restaurar ele na Nova Jerusalém. Se o seu corpo não importasse, só o seu espírito importasse, a ressurreição dos mortos não aconteceria. Bastaria Deus levar sua alma para o céu, e quando Ele restaurasse essa terra, nós seremos todos almas, mas nós não seremos alma nesse mundo, nós seremos corpo. Então essa visão errada, dessas cosmovisões do mundo, que eu trago para o ensinamento dentro da igreja, pode estar me influenciando a ensinar a igreja de forma equivocada, como muito acontece por aí. Não, o seu corpo não tem importância nenhuma. Vai ficar doente quando o irmão fala isso, se o seu corpo não tiver importância nenhuma. Vai ficar sem suas pernas se esse irmão vai continuar falando essa mesma coisa. Vai ficar sem voz, sem pregar o evangelho, se esse irmão vai continuar falando a mesma coisa. Então o seu corpo tem importância sim. Você é importante porque você é criatura de Deus. E se o corpo não fosse importante, Deus não teria criado. Então o seu corpo tem importância. Por isso nós temos que cuidar dele. E eu volto a dizer, por isso que eu não sou contra vacinas, tá, irmãos? Só deixando isso bem claro. Você está cuidando de você. Bom, se sim, então, quais os elementos dessas narrativas do mundo? Quais são os elementos dessas narrativas do mundo eu devo jogar fora e quais eu devo aceitar? E aí pode avançar, Laine, que eu acho que a gente já está terminando. É o que nós vamos ver na próxima e última aula. Nós vamos ver grandes narrativas do mundo influenciando a doutrina da igreja. Nós vamos ver grandes narrativas do mundo influenciando a nossa vida e a nossa atitude. E eu quero mostrar isso com clareza para os irmãos. Que nós temos que considerar a narrativa bíblica acima e preponderantemente de todas as outras. Para que isso mude a nossa vida, a nossa forma de agir e a nossa forma de pensar, tá bom? A nossa última aula de Cosmovisão será então domingo que vem, tá bom? Bom, eu vou parar a gravação. Os irmãos têm alguma pergunta? São 10h25. Tem alguma dúvida a tirar?